Opa, bom dia. Bom dia. Como é que tá, Rafa? Tudo bem, Alessandro? Tudo certo? Por aí? Tudo, tudo ótimo, só com a voz meio de taquara rachado, mas faz parte. Faz Ah, parte. normal, né? Normal. Trabalhou? Tava vendo os stories ali, trabalhou ontem, então. Exato, cheguei de manhã cedinho e aí ainda demora um pouquinho pra voz voltar ao normal. Essas paradas de festa, os caras estão botando som alto pra caramba, né? Você vai conversar com alguém, você tem que gritar. Aí parece que você. Puta, meu, Ah, não. é Mesma coisa. foda. E aí, meu Fotografei uma velho? festa ontem, tava a mesma coisa. Som alto, a pessoa tem que gritar. Exato, a gente fica com essa voz louca. Onde é que você fotografou ontem? Eu fotografei ontem aqui na minha cidade mesmo. Fotografei um aniversário. Boa, 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 muito bom. Cara, e aí? Vamos lá, deixa eu te conhecer um pouco mais da tua história. Se tu tá aqui, cara, é porque você é aluno do Poder Doutoria, certo? Isso mesmo. Isso mesmo, que massa. Que turma, meu velho? Eu sou da turma 21. Opa, 21 é a última turma, meu querido. O que que você tá fazendo aqui já, rapaz? Ah, tamo aí, né? Bater um papo, falar um pouco sobre. Que massa, parabéns, parabéns. É, você tá falando da onde? Eu falo de Sapucaia do Sul, região metropolitana. Ah, Vizinho Sapucaia, do de certa Porto. forma, Sapucaia, você é pertinho aqui, cara. Legal. E aí, Inclusive, Alessandro, bastante de picada café. como é que é? Inclusive, gosto bastante de picada café. Já fui aí, acho a cidade bem massa. Legal, legal, que massa, que massa. Muito bom, conta aí então um pouquinho da tua história no mundo dessa fotografia e quando eu apareci aí na sua frente, só para eu entender um pouquinho mais quem é esse cara que, cara, Turma 21 foi em julho, certo? A Isso, gente tá por aí. falando de 2, 3 meses atrás e você já tá aqui, então tô curioso, conta pra mim. Cara, minha história com a fotografia começou lá pelo final de 2019, mais ou menos. Ah, eu trabalhava em outra área, trabalhava com vendas, coisas assim, só que aquela coisa, né? Tipo, primeiro emprego, daí foi indo, foi indo. E eu meio que Quantos anos você tem? não. Só pra eu... Eu tenho 23. 23 aninhos. Oxe, saudades. Vai lá, continua, irmão. Aí eu trabalhava em outra área, não sabia ao certo o que que eu. Aquela fase, aquela clássica crise, né? De não saber o que que era a vida. Aí eu peguei. Eu tinha muita vontade de fazer psicologia, coisa assim, só que aí acabei não prosseguindo. E eu sempre gostei de fotografar, né? Sempre gostei de fotografar por hobby, sempre tirava foto de tudo. Era aquele tipo de pessoa que eu enxergava as coisas na rua, eu saía tirando foto. Só que eu nunca tinha pensado em ganhar dinheiro com isso. Eu Uhum. fotografava, gostava, mas isso é uma coisa que, sei lá, nunca nem passou pela minha cabeça. Aí deu a coincidência de, na época, uma conhecida minha, ela estava grávida. E ela pegou e, nessa época eu morava em Santa Catarina. E ela pegou e foi lá visitar a gente. E ela comentou que ela tinha já estava quase ganhando a bebê e ela não chegou a fazer fotos, coisa assim. Ela queria fazer, só que acabou não fazendo. E eu peguei, eu metido, peguei e falei: eu faço umas fotos tu, Pô, pego com o celular mesmo, pego ali e a gente faz. E daí eu fotografei e tal, todo mundo gostou, achou bem interessante. E daí eu peguei, daí eu comecei, deu aquele estalinho assim, eu falei: quando eu ver dá pra faturar uma grana com isso aí. E cara, desde então, isso foi final de 2019, cara, eu me joguei assim, literalmente. Comecei, acho que como a maioria das pessoas, vídeo no YouTube, ver isso, ver aquilo. E daí, inclusive quando eu estava começando lá em 2019, que me recomendaram o teu perfil, tinha uma conhecida minha que pegou e falou: eu conheço esse fotógrafo e tal, ele faz umas lives e tudo mais. Dá uma olhada no conteúdo dele. Daí eu peguei e segui. Só que eu acabei, tipo, eu segui o teu perfil, só que eu não cheguei a acompanhar. Eu peguei, vi umas fotos e tal, e daí, agora mesmo, eu peguei, quando eu voltei para o Rio Grande do Sul, eu peguei e fui contratado por uma empresa, trabalhava com fotografia estilo, daí consegui pegar e fazer ainda, atuar na área, né? Mas não era o que eu uhum. queria, né? Porque tem uma diferença, né? Foto de produto, foto de pessoas, é Sim, bem. muito. Aí, como eu tinha mencionado até, te mandei no direct ali aquela hora, aquele dia, na verdade, eu peguei, acabei saindo dessa empresa e desde que eu saí, eu foquei mais, comecei a acompanhar teu conteúdo com mais atenção, né? Por E quê?
sei lá. Por que que só aí você começou a acompanhar com mais atenção? Cara, pra falar a verdade, eu até tinha anotado, a Duda pediu pra fazer uma colinha que tal, até tinha anotado sobre isso. O que que acontece? Quando eu fui contratado por essa empresa, eu acabei entrando numa zona de conforto muito grande. E daí é aquela coisa, Hum, tipo, tu entra numa área, aí tu dá a sorte de ser contratado por uma empresa e tal. Eu acredito que para a maioria das pessoas isso é o ideal, né? Tipo, mudei de área e tal, cheguei, fui contratado, beleza, acabou. Só que eu acabei entrando numa zona de conforto muito grande, porque eu lembro que eu sempre tive vontade de eu ter a minha própria empresa de fotografia. Desde que eu comecei com a ideia, eu falava, não, eu tenho que ter minha empresa, meu estúdio, que é uma coisa uhum, que eu ainda quero fazer. Mas é aquela coisa, eu acabei sendo contratado e muitas vezes assim eu, sei lá, parei de estudar, parei de ir atrás porque justamente por conta dessa zona de conforto. Eu já estava ganhando ali, eu tinha meu salário fixo mensal, então eu meio que, tipo, eu fazia o que eu tinha que fazer no meu trabalho, fotografava ali e tal, mas era isso. Então eu acabei meio que me desligando disso e por conta disso mesmo que eu peguei, até tive uma. Eu, nos últimos meses, desde que eu comecei, que nem eu falei, a comprar teu conteúdo, cara, minha fotografia evoluiu bastante, assim, no sentido principalmente de eu entender o que, que eu tô fazendo. uhum. E é muito diferente. Legal, legal. Mas tá, beleza. Aí você tava naquela empresa. Aí você deu Uhum. uma. E aí você saiu da empresa, você continua a empresa, como é que tá? Não, não, o que aconteceu? Justamente por eu ter essa vontade de eu ter meu próprio negócio, eu tava bem desanimado já lá. Então, tipo, não era o que eu queria mais pra mim. Eu já tava já meio que de saco cheio, né? Porque é aquela coisa, como eu falei, meu objetivo sempre foi fazer fotografia de pessoas, eventos, esse tipo de coisa. E lá eu fazia fotos de produtos, então não era o meu objetivo, no Uhum. caso. Aí eu acabei sendo demitido dessa empresa, justamente por causa desse meu desânimo mesmo, eu já estava já bem desanimado. E aí foi quando eu peguei e falei, bom, agora não estou mais lá, agora eu tenho tempo, que para mim é o que é de mais valioso. Aí eu falei, agora eu vou investir nos meus estudos e vamos para cima, né? Que louco, né? Como às vezes a gente precisa. Eu acho que isso é o terceiro, eu acho que eu falo a semana, que bota essa palavra no meio, demissão, né? Isso. E eu sei que falar sobre demissão não é uma parada muito simples, não, né? Acho que assim, cada um. Vou te falar uma verdade minha. Sabe quantas vezes Uhum. eu fui demitido? Quantas? Chuta. Ah, cara. É que tu trabalha com fotografia há bastante tempo, né? Deixa eu ver. Sei lá. Uma, duas. Te peguei, né? Nunca. Eu nunca fui demitido, Nunca? então eu não sei como é. É que eu nunca, né? Eu sempre trabalhei para mim mesmo. Então, Pois eu, é. eu É, que sempre, eu tava. eu comecei a empreender desde os meus 17 anos. Então, nunca fui demitido. Então, eu não sei como é que é ser demitido. Por isso que para mim, sempre é uma. Quem me acompanha aqui, de verdade, ele consegue ver quando eu tenho certeza das coisas que eu tô falando e quando eu não tenho tanta certeza. Uhum. E quando a gente fala de demissão, para mim é muito curioso. É interessante falar sobre isso, porque eu quero aprender, né? Porque eu não sei, eu nunca fui demitido. Então eu não sei como é que é, mas eu fico imaginando como é. E aí eu gosto de perguntar, porque acho que para cada um é diferente, né? Obviamente. E eu nunca fui, mas deve ser uma parada meio sinistra, mas deve virar uma chave dentro da cabeça das pessoas, não vira? Sim, sim. Porque, como eu falei, eu acredito muito no. Eu valorizo muito o tempo. E como Uhum, eu disse, quando você está fazendo, está trabalhando para uma empresa, coisa assim, tu acaba, independente do teu horário, tu acaba desperdiçando, não desperdiçando, né, porque tu está trabalhando, mas tu acaba perdendo tempo para as outras coisas que tu tem vontade de investir. Então isso realmente dá uma diferença legal, assim. total, total. E aí, beleza, aí você foi. Só eu quero voltar uma história antes. 2019, você disse que você começou a acompanhar meu conteúdo. Foi Uhum. isso? Mas é o clássico acompanha sem acompanhar, né? É isso? Eu Isso entendi aí. certo? É o clássico assim, Isso. segue esse cara, aí você segue. Aí o Aham. Instagram entrega, nos 2 primeiros dias, entrega umas fotos do cara e depois ele meio que não entrega mais, você não olha tanto.
É muito louco isso, né? Como muitas pessoas me falam isso. Ah, eu comecei a seguir bastante tempo e tal. Só que geralmente acontece alguma coisa para a pessoa dizer assim, cara, agora eu vou fazer isso direito, né? E aí quando você estava falando, eu fiquei pensando, né? Ontem eu fotografei uma fotógrafa. Então, naturalmente tem fotógrafos no casamento, né? Tem outros Sim. fotógrafos e naturalmente tem outras pessoas envolvidas, né? Do Uhum. nosso meio. Então, às vezes, nesse caso, fornecedores, né? Empresas que representam pessoas que representam outras empresas, encadernadoras, fotógrafo das antigas. Tem uma galera ali, né, que são próximos amigos dela e naturalmente estão ali convidados. Essas pessoas vieram falar comigo naturalmente, porque a gente se conhece, né, e eu conversei com elas. E a gente estava falando sobre algumas coisas ontem, e é louco, né, porque você fala 2019, nós estamos em 2022. 2019 eu já estava aqui fazendo live, né. Fiquei, Uhum. caralho, velho. Não comecei ontem não, essa parada, né, faz um tempo já. Então, que massa. Às vezes eu me lembro de quão compromissado eu estou. Porque, assim, tocou despertador antes, eu pensei, não, velho, por que que você fez isso? Né? Por que que você... A Diana, quando vinha voltando, ela disse, manda mensagem pra Duda, pede pra Duda cancelar com ele, com a pessoa que tá, nunca sei quem é, né? Cancelar com a pessoa e tal. Eu falei, Uhum. cara, cancelar em cima da hora eu não vou fazer. Mas daí quando tocou o despertador eu pensei, puta merda, por que que eu não ouvi a Diana? Mas enfim, vamos lá. E aí, cara, aí você entrou, aí você foi demitido, você resolveu entrar na fotografia de cabeça, é isso? Isso aí. E aí, como é que foi esse processo? Cara, foi um período, digamos assim, de muito aprendizado, né? Como eu falei. Porque eu fazia, como eu tinha mencionado antes, eu fazia uma coisa e eu chegava e fazia essa coisa todo dia. Ou seja, eu chegava lá, tinha. ah, Eu acredito que o período que eu passei lá foi muito importante na seguinte questão. Eu trabalhava muito com equipamento que eu não tinha, que eu não teria condições de trabalhar, porque, bom, não tinha condições financeiras de comprar, né? Ou seja, flashes, coisas assim, um equipamento Uhum, desse nível lá, eu peguei uma boa base assim, de como se trabalhar. Mas daí, como eu falei, eu não tinha muito da prática, né? Porque eu fazia muito pouco trabalho. Era meio que. Bom, meu Instagram, portfólio, coisa assim, basicamente era o que eu fazia lá. Porque as pessoas pegavam, se alguém me chamava, coisa assim, provavelmente, na verdade, eu acredito que, sei lá, 95% das vezes era por recomendação, não porque uhum, alguém me encontrava e coisa assim. Até porque, como eu não era focado em fazer o que eu queria fazer, que era fotografia de pessoas, eventos e tal, eu acabava ficando sem material para postar, para divulgar meu trabalho. E uhum, daí, quando aconteceu de eu ser demitido, aí que eu comecei a pegar e comecei a ir atrás, comecei a estudar, comecei a pesquisar mais sobre essa questão de como tu explica no curso da direção de pessoas, que é uma coisa que, por eu não trabalhar com pessoas na maioria das vezes, ou quando eu trabalhava, eram modelos profissionais, então tipo, ficava muito mais fácil de trabalhar. Isso foi uma coisa que eu meio que me obriguei daí a aprender e a ir atrás, né? Porque senão não ia dar certo. total, total. E como foi esse processo? Quanto tempo você levou isso? Você tentou muito tempo sozinho? Quando é que você entrou no poder? Quando o poder da autoria entrou na sua vida? Como é que foi esse processo aí? Cara, vou te falar que, tipo, eu acho que provavelmente eu fui se tu for para analisar os alunos que começaram a acompanhar o teu conteúdo e entraram por autoria, você sempre fala da questão dos alunos que te deram trabalho. Eu acho que eu não Sim. te dei muito trabalho, porque foi meio que uma situação do tipo, eu fui demitido e na outra semana, depois de eu ser demitido, tu pegou e anunciou que tu ia fazer o evento lá do Destrave Sua Autoria. E daí eu peguei e, tipo, falei, bom, agora, como eu falei, eu tenho tempo, então vou investir, vou dar uma olhada, vamos ver o que que é. E, cara, eu me inscrevi, dei uma olhada lá na aula aquela que tu disponibilizou, que tu mandou pelo e-mail, daí eu peguei e dei uma olhada, gostei da didática e tal, falei, bom, achei interessante, vou acompanhar. Uhum. E, bom, começou o evento, acompanhei todas as aulas, e daí meio que foi isso, né? Eu peguei, daí, como eu falei, a partir do momento que eu fiz a primeira, segunda aula ali, eu
percebi que a tua filosofia, com relação à fotografia era muito parecido com o que eu gosto. E daí eu falei, bom, eu acho que é isso aí que eu quero. Entendi. Olha que louco, né? Então você fica desde 2019, com todo respeito, namorando de longe, com olhando de longe, assim. E aí, quando algo acontece na sua vida, ali, no caso, uma decisão, né? A demissão, você diz, pô, agora tem que fazer alguma coisa, né? E aí você Sim, resolve entrar. É isso que eu digo. Eu acho que, assim, o poder da decisão é importante, né? E quantas pessoas levam tanto tempo para tomar essa decisão, né? Então você disse que não deu muito trabalho para mim, não, mas ao mesmo tempo você estava namorando desde 2019. Então, assim, é, mais ou menos deu, né? Quando você decidiu, estava decidido. Eu acho que isso é legal. Mas sim. olha como às vezes tem que acontecer coisas ruins para a gente tomar decisões certas, né? Mas vamos lá. Aí você entrou no Poder da Autoria. E aí, como foi esse processo de entrar, estudar, fez o desafio, não fez? Como foi? Conta pra mim. Sim, sim. Bom, eu peguei, entrei no curso com. Cara, eu tô pra dizer que, tipo, eu sou uma pessoa, como eu disse, quando eu tomei a decisão que eu ia entrar, ah, eu peguei, eu falei, não, era isso que eu queria, eu acho que tá dentro do que, como eu falei, a tua filosofia e tal, parecido com o meu estilo de pensar dentro da fotografia. Só que, cara, foi uma decisão, não foi porque eu tava convicto daquilo que foi uma decisão fácil, porque é um momento de incerteza na vida da pessoa. Tipo, tu foi demitido e tal, tu sabe que tu não tá, não é como antes que tu vai entrar ali o dinheiro mensal se tu não correr atrás. E daí tu pegar e tu fazer o investimento assim, meio que não às cegas, porque tipo é aquela coisa, eu tava vendo as aulas, eu já conhecia a tua didática e tal, sabia como é que era mais ou menos a tua forma de trabalhar, de lecionar, na verdade. Só que ainda assim, tipo, é uma decisão importante assim. E daí eu Tá, peguei, acabei, falei, peguei, tipo, fui, no caso, conversei com outras pessoas, fui aconselhado quanto a isso. com quem você E falou? daí eu falei com a minha namorada, falei com parentes meus e tal, e para ver como é que é. Daí foi meio que o empurrão que eu precisava, assim, para dizer, não, vai atrás, é o que tu quer, vamos lá. Legal, legal, legal. Aí do. Lembre de agradecê-los pelo empurrão. Lembre de agradecê-los. Acho que a gratidão é sempre muito importante. Mas, você tinha grana? Não. Foi fácil essa decisão? Porque geralmente a grana está envolvida na decisão, né? Sim. Cara, na verdade, eu peguei e fiz o curso com o valor que eu ainda tinha, né, da rescisão da empresa. E daí, só que é aquela coisa, como eu falei, fiz totalmente meio que com aquela dúvida, assim, porque a pessoa fica assim, vou investir assim um valor, porque eu acredito que seja normal, assim. Eu tinha feito outros cursos de fotografia, só que eram cursos, tipo, básicos, assim. Aquela coisa de, um curso até de menor valor, coisa assim que tu faz, meio que aquele, vou fazer aqui porque é minha área, eu tenho que fazer alguma coisa. Só pra não dizer que eu tô parado, assim. Só que, cara, Sim, é totalmente diferente, assim. tal. Que droga, né? Isso, porque a gente vai fazer, daí a gente faz um curso básico. Aí a gente quer, mas a gente quer se tornar um fotógrafo foda. Eu vou fazer um Sim. curso básico, mas eu quero ser foda. Pode acontecer, mas convenhamos que é difícil, né? Não, E sim, com certeza. como a gente, como pode isso, né? Como a gente, e a mesma coisa, a gente, vou fazer um cursinho mais barato aqui, mas eu vou aprender a cobrar caro, né? Então, Uhum. é no mínimo estranho, né? Mas, enfim. E aí, como é que foi o processo? Assim, você entrou, porque foi rápido. Uhum. Você fez o desafio? Fiz, fiz. Como é que foi o desafio? Cara, foi bem bom. Como eu falei, quando eu estava trabalhando lá naquela empresa, eu fazia uma média dentro da proposta que eu queria, que era fotografia de pessoas, eventos. Eu fazia uma média de 300 a 500 reais ali no mês. Tipo, se eu tivesse clientes, não era todo mês que tinha, Uhum. mas quando eu fazia, era uma média disso que eu tirava por mês com a minha fotografia mesmo. Aí, fiz o desafio. Fui atrás, que nem tu gosta de falar, tirei a bunda da cadeira, né? E fiz acontecer. Consegui fazer daí os 10 trabalhos.
deu uma melhorada legal, assim. Recebi bastante pedido de orçamento, assim, a galera começou a meio que a me procurar, assim, Massa. depois E aí, que, no desafio você faturou quanto? cara, no desafio eu fiz o total de R$ 2.513. 2.500 e 3. R$ 2.503. Para você, isso soa bom, mais ou menos, ou ruim? Cara, como eu falei, parando para analisar que quando eu tava trabalhando lá, eu não tava conseguindo tirar, mal tirava R$ 500, cara, para mim tá ótimo, assim, já deu uma Sensacional. bela melhorada, assim. Sensacional. Que massa, né? Você pagou o curso e sobrou, sei lá, mais quanto? Em 30 dias. Exatamente. Me diga uma faculdade que faça isso que eu vou entrar agora. Você dá mais dinheiro que Bitcoin, moço. Né? Então, eu acho Não, que. inclusive é até interessante tu mencionar isso, porque eu faço faculdade de fotografia. E eu, Opa! Aonde você faz? eu faço EAD, EAD. De faço quem? faço a distância do curso da Ampli. Ampli Ah, não conheço. é da mesma instituição que a Anhanguera. Anhanguera. Ih, eu tenho o print deles aqui. Eu acho que quanto é que você pode abrir o jogo quando você paga mensal lá? Ou como é que funciona o pagamento? Como é que é? Cara, a maioria dos cursos, inclusive o meu também, tipo, é uma média de R$ 150, mais ou menos, mensais. Mas é uma cara de tempo. Sim, sim. Eles ainda são bem rápido por conta de ser EAD, né? Eles não dão, no caso, não tem folga, digamos assim. Tu faz direto, assim, todo dia pode ver aula. Mas ainda assim, tipo, o meu curso, para te ter uma noção, que é um dos mais rápidos, eu concluo ele EAD em 1 ano e 6 meses, mais ou menos. Então Cara, é um tempinho, né? é um tempinho, né? E quando a gente fala isso, eu sei que várias pessoas devem achar bom um tempo de 1 ano e 6 meses, né? Pô, imagina, é longo, é bom. É, depende do quanto tu precisa daquele dinheiro, né? Exato, exato. Porque eu penso assim, legal, estudar é bom sempre, e não vai ser 1 ano e meio Sim, que você vai estudar. Você vai estudar pro resto da sua vida, assim. Eu sim, acredito sim. isso. Agora, para você aprender a fazer dinheiro, eu acho que eu não tinha 1 ano e 6 meses. Por isso que eu não fiz faculdade. Eu tentei, tá? Uhum, Inclusive, ontem eu tava fotografando, e meu irmão tava comigo, e ele começou a faculdade. Porque uhum. ele, assim, ele não tá mais trabalhando comigo durante a semana, já faz um tempo já. Ele tá fazendo umas outras paradas muito malucas desde a pandemia, essas live, produção, assim, faz umas paradas muito massas, assim. Faz várias lives ao mesmo tempo, faz umas paradas muito loucas. E aí ele tá começando a estudar produção, produção audiovisual, né? Uma coisa assim. E é uma faculdade que eu tentei fazer lá no começo, só que eu não tinha condições, né? Então, por isso que eu acabei entrando de cabeça na fotografia. E, na minha opinião, foi acertado, assim, porque em questão de meses eu já comecei a faturar e fazer dinheiro, e é o que a gente precisava como família. Meus pais não tinham condições. Então, eu acho que essa é a grande pegada, assim, na minha opinião, né? A gente entender Uhum. que todo e qualquer estudo é válido. Porém, quando você está estudando para alguma coisa que você quer trabalhar com isso, ou seja, você quer faturar com isso, porque, né? É diferente você fazer, sabe, meditação. Aí você tem 1 ano e meio para aprender a meditar e tal, né? Uhum. Mas se você quer viver de meditação, você tem que aprender a fazer isso bem e rápido, Sim, porque você precisa ter retorno, né? Então, eu acho que essa é a grande exatamente. sacada do poder da autoria, e eu acho que é a grande sacada do desafio. Porque eu não sei qual é o seu. Assim, vamos lá, eu vou perguntar, eu vou responder minha própria pergunta, mas o que que você acredita que é o grande diferencial do poder da autoria, por exemplo, para a faculdade? Cara, eu acho que principalmente essa questão que nem tu mencionou do tempo. O tempo de resultado, o tempo de tu colher o que tu plantou, digamos assim, é muito mais rápido, porque é aquela coisa, não só a faculdade, mas falando da maioria dos cursos, digamos assim. Tu tem a parte teórica, mas falta a prática, né? Falta a parte prática. Não adianta nada tu ficar, sei lá, a semana toda ali, livro, e ler, e ver, faz exercício teórico, mas daí chega na prática, tu nunca fotografou, ou, sei lá, fotografa muito pouco, não, tu não consegue aplicar.
Tu só aplica isso repetindo, praticando direto, toda semana. E é o que tem que fazer. Eu acho que a maior diferença é essa. Tanto que nas minhas aulas hoje, ah, eu faço faculdade hoje mais por uma questão pessoal. Era um sonho meu eu pegar e fazer uma faculdade e tal, então é mais uma questão pessoal. Mas, cara, a maioria das aulas hoje que eu tô vendo da faculdade, eu sei o conteúdo de cabo a rabo. Tipo, muito por causa do curso. Então é aquela coisa, eles falam, eles explicam e tal, só que tipo, a maioria do conteúdo eu já meio que não domino, mas eu já sei ali onde é que vai levar no caso o conteúdo, né? Total, total. Que massa, que massa, que massa. Pô, R$ 2.503 em 30 dias. E como é que tá o processo agora? O processo agora. Você entrou faz pouco, né? Como é que tá as Uhum. coisas? As coisas estão encaixando? Tá vivendo? Você se vê hoje vivendo de fotografia? Sim, sim. Eu acredito que, como eu falei, desde que eu fiz o desafio, desde que as coisas deram digamos assim, eu tive mais material para compartilhar com a galera, postar. Eu tava até dando uma olhada ali, eu fiz mais ou menos por cima ali para eu poder até mencionar aqui. Mas desde que eu finalizei o desafio, foi quando? Foi dia 21, eu acho, do mês passado. Foi julho, agosto. É, por aí. Eu É, não sei de cabeça, mas por aí. É, tipo, desde que eu finalizei, eu tenho recebido, tipo, vários pedidos de orçamento, assim, eu fiz uma média ali por cima e dá uma média pelo menos de 2 a 3 pedidos de orçamento por semana, que é uma coisa Ah, que é uma coisa que, tipo, para mim que não recebia, como eu falei, quase nada, de vez em quando era por indicação de conhecidos, coisa assim, já deu uma melhorada legal. Fechei alguns, outros estou aguardando a resposta, mas tô indo preenchendo a massa, agenda. massa. Muito bom, muito bom, muito bom. E aí, a pergunta para você agora é: você pensa em procurar outro emprego ou você decidiu que você vai viver somente de fotografia? Cara, eu sempre tive, como eu falei, desde que eu peguei e saí lá da empresa que eu tava, eu decidi que era hora de eu pôr em prática, né, o que eu queria. Então, cara, hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu não me vejo assim, eu Massa. pegando e largando, falando, não quero mais, ou coisa assim, porque tem uma parada que tu fala no curso que até me marcou muito, tanto que eu até anotei ali, que é aquele lance do quando a pessoa, ela cansa, ela aprender a descansar e não a desistir. Eu acho que isso faz muito sentido, assim, dentro do que eu procuro, porque, como eu disse, eu não me vejo. Hoje eu não me vejo pegando e largando e dizendo, vou tentar outra coisa. Pra mim, eu acho que é o que eu quero Que fazer massa, que massa. direto. Mais um fotógrafo para dentro desse mercado. Que legal, que legal. Então, pô, que massa, cara, de verdade, assim. E você, sei lá, você entrou faz muito pouco tempo, cara. Se eu te falasse, sei lá, há 6 meses atrás, ou 4 meses atrás, você acreditaria que em tão pouco tempo as coisas iam dar tão certo pra você? Cara, eu acho que eu ia ficar bem desconfiado. Que Eu ia bom. desconfiar bastante, porque porque eu acho que é comum, é normal quando a pessoa, como eu falei, ainda mais quando se trata de investimento financeiro, né? É normal as pessoas pegarem e ficarem com certo receio, mas tem outra coisa daí, relembrando que tu falou lá no Destrave Sua Autoria, que eu lembro que tu fez uma live também com um aluno, e daí, na verdade não era com um aluno, era com, acho que foi aquelas lives diárias que você faz, né? Da Descomplicando. Desculpa. Você fez uma live, daí tinha, tinha um fotógrafo que ele estava em dúvida se ele entrava por poder de autoria, e daí você perguntou por que ele tinha dúvida, ele falou que era por questão financeira. E daí você falou que era justamente por isso que ele devia entrar. E foi justamente isso que pegou, eu acho que, sei lá, isso me pegou assim na minha cabeça. Eu fiquei pensando nisso e eu disse, poxa, se eu tô, no caso, tão pensativo a respeito, se eu tô pensando tanto, é porque tá me faltando grana. E se tá faltando grana, então nada melhor do que eu pegar e fazer alguma coisa que vá me trazendo esse dinheiro para eu poder, como eu falei, para eu Al- poder continuar investindo nos meus estudos e tal.
É porque é questão de que é investimento, né? Então, você pensa assim, a maioria das pessoas que entram no poder doutor, maioria, todas, que, assim, quase todas, não, todas é muita gente, mas quase todo mundo que entra no poder doutoria quer melhorar seu trabalho com um objetivo. Ganhar mais Sim, dinheiro, faturar mais, melhorar, viver de fotografia, né? Então, quando a pessoa, ela não tem grana para investir em si mesmo, ou na sua fotografia, tem uma coisa errada, né? Tem uma coisa errada, porque assim, pô, se você não consegue investir esse valor em você, será que as pessoas vão investir? Será que as pessoas vão investir na sua fotografia? Porque as pessoas não te conhecem, né? sim, E elas é para investir R$ 1.500 em você, R$ 2.500 em você, e você não investe em você mesmo, né? Então é contraditório isso, né? É muito contraditório. E só que eu sei que é uma decisão difícil. Toda vez que eu invisto em mim é uma decisão difícil. Até que um dia eu entendi que, cara, investimento não se discute. Eu sou pão duro, né? Você talvez saiba lá, eu sempre brinco que eu sou pão duro. E sou mesmo. Mas eu sou pão duro com os meus gastos, não com os meus investimentos. Então, só que a gente gasta 99% das vezes no nosso dia a gente está gastando, sabe? Comprando um copo, comprando sim, um café, comprando, sei lá, qualquer coisa. A gente está quase o tempo todo gastando. sim. Poucas vezes no ano a gente está investindo mesmo, né? Uhum. Então, eu tenho muito claro, toda vez que eu penso sobre alguma coisa, eu olho para isso, isso é um gasto ou um investimento? E aí as Sim. pessoas mentem para elas mesmas, né? Às vezes, por exemplo, ontem chegou um capacete para Diana que eu comprei para andar. E aí, um capacete é um gasto ou um investimento? Aí as pessoas dizem, ah, é um investimento, imagina. É a segurança da Diana andando de moto, né? É um investimento. Não é um investimento, é um gasto. Porque isso não vai trazer benefício financeiro. Então não é um investimento, é um gasto. É um gasto importante. Não tem como andar de Um gasto moto sem necessário, isso. É um mas. gasto necessário, mas não é investimento. E as pessoas confundem isso. Ah, não, mas isso aqui é investimento para a minha saúde. Não, peraí. Não é investimento para a saúde. Não é investimento. Isso é um gasto necessário. Assim como você está doente, você não investe num remédio. Você gasta com remédio que não é Você um gasta. investimento. É um gasto necessário para, pô, tem que ficar bem aqui, senão eu não consigo, né, fazer o resto das coisas. Só que as pessoas confundem isso um pouco. E aí a gente vai mentindo para nós mesmos. E quando a gente vai mentindo para nós mesmos, a gente vai adiando nosso sonho. Que é o que você fez, com todo respeito, pelo que eu entendi, Uhum. desde 2019. Você tá ali, tava, mas não tava, foi adiando. Aí acontece alguma coisa, nesse caso aí o seu, né, o fatídico, sei lá, demissão, Sim. e aí você toma uma decisão que ela já estava tomada. Ela já estava tomada. Só que você cria coragem para fazer a ação, né? Então, Faltava um empurrão. faltava empurrão. Que massa, cara, que massa. E não esqueça de agradecer as pessoas que te ajudaram na decisão do empurrão. Eu acho que ter essa gratidão, esse agradecimento é muito bom. Porque muitas pessoas, elas dizem que estão sozinhas, né? Ah, eu não tenho ninguém para me ajudar a tomar decisão. Só que, na verdade, geralmente é a gente que tem que ir atrás dessas pessoas, a gente tem que convencer essas pessoas. Então, que legal que você fez isso. Parabéns, tá? Parabéns. Valeu. Cara, eu abri seu Instagram agora, rapidão. Até trazer um pouquinho na live por conta disso. E, pô, legal, cara. Legal o seu trabalho. Tem um retrato preto e branco muito bonito aqui, o último que você postou. Tá muito legal a sua evolução. Então, e dá pra ver, tá? Dá pra. Posso mostrar rapidão? Assim? Eu tô com o Pode, meu pode. Fica à computador vontade. pequenininho aqui, então não consigo, não sei se vai dar pra ver muito bem. Mas é muito louco, né? Como é muito rápido a sua evolução e dá pra perceber isso, né? Então, por exemplo, você Uhum. pega esse que é o começo do seu trabalho, né? Então, por exemplo, essa foto que foi publicada há 15 horas atrás. Pô, um retrato bonito, sabe? Um belo retrato e tal. Boas fotos, interessantes, né? Uns ensaios, casal, criança. Ó, uma luz interessante também, né? Agora, se desce um pouquinho, cara, você já começa a ver uma outra parada, né? As paradas tudo meio mais estouradinho e tal, Uhum. tipo, mais posadinho. Então, assim, você consegue ver uma evolução muito rápida no seu trabalho, de verdade, né? Se analisar essa foto aqui tecnicamente, ela tem alguns problemas, né? Que a maioria dos fotógrafos nem consegue ver os erros técnicos dessa foto, sabe? Olha e diz assim, ah, tá bonito, mas puta, meu, podia Sim. estar bem melhor, né? Convenhamos. E isso tá tudo certo, não tem nada de certo e errado com isso, mas a maioria não consegue nem perceber, sabe? Então, dá para ver muito a sua evolução. Olha aí, ó, cara.
Olha aí. Conheço o lugar, eu conheço o lugar. Conhece? Conheço. Eu fiz muito ensaio aí na frente. É, legal. Cara, muito bom, sua evolução muito rápida e, assim, parabéns. Opa, aí. Parabéns pela decisão. Assim, parabéns por não por aplicar tão rápido e parabéns por estar aqui tão rápido também. Eu acho que esse é só o começo, como eu sempre falo. Acho que agora é entender e aplicar e botar pressão nisso, que eu sempre falo bastante sobre pressão, né? Assim, você testou e viu que tá certo. Agora é acelerar, né? Eu sempre brinco assim, você entra na água, bota os pezinhos, viu que não é tão gelado, viu que é possível nadar, agora é botar pressão. Então, tenho certeza que com a pressão agora, você tem tudo para viver muito bem de fotografia e, e é o que é, sabe? Eu acho que isso é muito massa. Então, Sim. parabéns de verdade. E eu queria te perguntar mais uma parada, que é, o que que você falaria para pessoas que estão aqui nesse momento, assim como você estava, sei lá, 2, 3 meses atrás, desses, né, uma demissão aí e tal, e que sim, para a maioria talvez isso soe muito, assim, bom demais para ser verdade, né? As pessoas vêm Uhum. aqui, deve ser contratado do Kunz, está aqui, é impossível, tão, né, tão rápido. Não sei se você desconfiava das pessoas, mas eu percebo que muitas pessoas desconfiam. E eu não acho que é errado desconfiar, sabe? Eu acho que nesse mundo onde tem tanta mentira, o ideal Uhum. é verificar ao invés de confiar. E por isso que eu chamo vocês aqui, para que as pessoas não confiem no que eu falo, mas que verifiquem, né? Vejam, conheçam, conversem com vocês, vão ver os trabalhos de vocês, porque eu acho que poderoso é poderoso, né? Ele não quer tirar pessoas do mercado, ele quer botar, quer empoderar cada vez mais. Então, o que que você falaria para essas pessoas que, assim como você gostariam de viver de fotografia, mas tem medo? Cara, eu acho que, como eu tinha mencionado antes, eu acabo entendendo o receio, porque é normal tu ter um receio, ter aquele medo, assim, dá um friozinho na barriga, tu pensar, bah, vou investir aqui e tal. Muitas vezes a pessoa, que nem eu falei, tá apertada, tá sem grana e tal. E só que a questão é que muitas vezes acaba se baseando, porque muitas pessoas como eu já tinham feito algum curso, já tinham feito outros cursos paralelos, e percebeu que o investimento não foi um investimento tão bom. E daí acabam tirando como base isso. Ah, já fiz um curso, já fiz outros, e não deu retorno. Mas, cara, tem uma coisa muito louca que eu até comentei também com a minha namorada um tempo, enquanto eu estava fazendo o curso. Eu lembro que na época do Destrave Sua Autoria, tu falou sobre a questão da garantia. Falou que tu Uhum, ia dar garantia e tudo mais, que tu botava tua mão no fogo ali porque tu confiava no curso. E, cara, isso pra mim foi muito importante, assim, porque eu peguei, eu lembro que eu olhei assim, eu falei, cara, mas não é possível que ele tá, tipo, dando tanta garantia se não confia muito, assim. Ninguém vai botar tudo isso, assim, se não tem muita certeza que a parada vai dar certo, né? E eu uhum. acho que isso, tipo, é muito importante, assim, essa confiança que passa, assim. Se tem alguém com dúvida, cara, eu posso garantir que é um investimento muito bom. Com certeza, eu mencionei para ti ali, te mandei no direct aquela vez que, ao meu entender, pelo que eu entendi do curso, o Poder da Autoria, ele não é um curso de fotografia só, ele é um curso de vida para quem é fotógrafo. Hum. Então, porque, cara, tu vai aprender muita coisa. Tu não vai pegar, e é aquela coisa, tipo, a pessoa não vai sair, nossa, já vou sair, vou ser o fotógrafo mais, mas, cara, tu dá ali certinho, passo a passo, o que a pessoa precisa para fazer. Aí vai da pessoa, claro, a pessoa tem que seguir, né? Mas tá tudo ali. Tudo que tu precisa, no Tá. caso, tudo que a pessoa precisa tá ali. Eu acho que eu sou um bom exemplo disso, porque eu olho meu trabalho hoje e eu vejo uma evolução muito grande, que nem tu falou, porque eu fazia um tempo atrás. Mas eu também entendo que é aquela coisa. Eu tenho que estudar mais, eu tenho que ver. Eu estou revendo o curso de novo agora, para Pô, assimilar o máximo assim que der para pegar. E, cara, com a quantidade de bônus também que está disponível, a questão
por exemplo, a questão do site, tal, da Album e tudo mais, os bônus, a própria apostila, eu estou usando bastante apostila agora. Sim. Cara, vale super a pena. Vale muito a pena o Ah, investimento, assim. Vai ter um, vai ter um retorno rápido, só que é aquela coisa, tem que fazer, né? Tem que tem ir que atrás, fazer. não pode se Por isso, esconder também. por isso que chama garantia condicional, com uma condição. É, Não é varinha mágica, né? Você tem que fazer só, é exato. uma condição, né? Você tem que, a mesma coisa é falar que você vai emagrecer. Se você ficar em casa comendo, você não vai emagrecer. Agora, se você fizer o que eu falo, eu tenho certeza. E essa parada da garantia, eu já falei algumas vezes aqui, mas eu acho que foi um puta acerto que a gente fez, assim. Quando eu trouxe essa ideia pro time, o time não aceitou de cara não, tá? Assim, não é que não aceitou, ninguém disse não. Mas também ninguém disse, uou, que ideia genial, Que ideia. nossa, você é muito, não, as pessoas olharam e falaram assim, mano, tipo, Cara, mas entra muito aquilo que tu mesmo disse, que tu mesmo falou no curso. Tu trouxe a ideia, por mais que ninguém tenha dito, nossa, que ideia genial, coisa assim, mas é aquela coisa que tu mesmo falou no curso. Como é que tu vai saber se vai dar bom ou não se não tentar? tá, E nesse caso, deu certo. tá. E por quê? Porque eu só queria, eu preciso encorajar as pessoas também. Porque a Uhum. maioria dos fotógrafos, eles, se você acompanhar as lives aqui das 11 horas, você vai ver. A maioria sofre de cão abandonado. Então, o que Sim, essa pessoa precisa é coragem para acreditar em si, né? Então, assim, eu acho que. sim, E o lance. E o lance da garantia é isso: tirar a responsabilidade das minhas costas das costas das pessoas e colocar nas minhas costas. Porque eu sei que funciona. Tá validado não com um, nem com dois, nem com três. São, cara, se eu não me engano, desde janeiro a gente faz isso. Então já são algumas turmas. Passa de 1.000 fotógrafos. Sacou? Que já sim. testaram. E nunca ninguém pediu. Por quê? Hum. Porque, cara, quem faz tem resultado. Então isso é muito massa, assim. Então eu fico muito tranquilo, durmo bem, não me importo Aham. de vender, não me importo de. Na verdade, eu, eu, eu só penso, como é que eu grito para as pessoas? Toda vez que alguém reclama de fotografia, me faz mal, porque eu penso assim. Eu penso, eu não falo. Eu não posso falar assim. Eu sou sincero, mas eu também não posso ser idiota, né? Então, assim, a pessoa reclama da fotografia de burro é você que não tá fazendo parada. Você tá reclamando de uma coisa que eu sei que funciona. Então, toda vez que alguém reclama da fotografia para mim, que não dá para viver, que não tem cliente, tudo aquilo, eu não fico com pena. Sabe o que que Uhum. passa na minha cabeça? Cagão. Eu penso, ou o cara é um cagão, tem medo é, de se comprometer, né? Tem medo, ou é burro. É o que eu penso, né? Eu não falo, obviamente. Mas é o que eu penso. Porque eu sei, porque eu vejo isso todo dia. Entendeu? Eu vejo todo dia. E o que é Sim, visto não mano. dá pra ser desvisto. Então eu vejo isso. Então eu penso assim, cara, você tá reclamando sem, sem fazer sentido. Porque você tá reclamando de uma coisa que se você fizer, você vai ter o resultado. Só que a maioria das pessoas não se compromete. E por quê? Porque às vezes elas tentam, outros não dá certo. E tá tudo bem. Então a gente tem que respeitar isso, né? Mas é muito louco. Eu acho que essa história dos cursos online, eles têm muito disso, né? Virou uma terra sem lei há um tempo atrás, onde todo mundo foi buscar fazer isso. E como tudo na vida, assim como fotógrafos, assim como médicos, assim como advogados, tem os bons, tem os mais ou menos, e tem os ruins. E tá tudo bem. E o mercado vai se autorregulando nisso, né? Sim, sim. Não, e até engraçado, eu tava lembrando aqui agora uma coisa que eu até esqueci de mencionar, mas só para fazer meio que para botar uma informação extra ali. Na semana que começou o desafio, meu computador ele deu pau, estragou. Aí tu pensa, né? Tipo, fiz o investimento ali e tal, aí eu falei, tá, eu fiz o primeiro ensaio, joguei as fotos no computador e daí o computador estragou, que era um computador antigo já e tal. Aí eu dá aquela coisa, tipo, tu fica, puta merda, e agora? O que que eu vou fazer? Porque, tipo, ah, eu não tenho, tipo, eu tava acostumado já a fazer todo o meu trabalho, ou pelo menos boa parte dele, tipo, no computador. Então, tipo, seria terrível pra mim pegar e ter que pegar e fazer tudo, tipo, pelo celular, coisa assim. Pra mim que não tô acostumado, né, no caso. Aham. E daí,
cara, eu fiz o investimento no curso e eu peguei, fiz o primeiro ensaio, fiz o segundo, e daí eu peguei e vi que tava, no caso, vi que era possível que dava para eu ter um retorno. E também, em mais uma decisão arriscada, fui lá, comprei equipamento novo, comprei um computador novo para mim. E daí, no fim, no Perfeito. final do desafio, eu paguei o curso e ainda estou pagando as parcelas do computador com o dinheiro que sobrou do desafio, né? Então, realmente, é o que eu falei. Eu vi que era possível, falei, e eu peguei já. E hoje eu tô com essas ideias, coisas que há uns meses atrás eu nem cogitaria pegar e, tipo, comprar um computador novo, ah, e logo depois de ter investido no curso. E hoje eu fiz isso, tô pagando e já tô com ideia de trocar de câmera mais pra frente, eu ainda tenho uma câmera de entrada. E, tipo, é muito louco, assim, porque, como eu falei, isso é uma coisa que eu nem passava pela minha cabeça há um tempo atrás. Pegar e fazer isso tão rápido, assim, tipo, trocar o equipamento, fazer upgrade, isso era coisas, Então, tipo, que era totalmente fora da realidade. como pode? Tá aí a mentalidade do cão abandonado. A gente acha que não é capaz. Porque a gente não sabe fazer, não acredita na parada. E quando você começa a enxergar, é o que eu acabei de falar antes. Eu vejo todo dia. Para mim é óbvio. As pessoas não vê todo dia. Você não via todo dia. Quando você começou a ver no primeiro ensaio, no segundo ensaio, você diz: opa, olha, olha, Uhum. eu acho que vai dar. E aí você começa a ganhar confiança. Quando você ganha. Cara, confiança é uma parada que muda o jogo. Velho, é isso, de verdade. Parabéns pelo rápido crescimento, parabéns pelos resultados, parabéns pela decisão, parabéns pela coragem, é, parabéns pela demissão, né? Eu acho que são pequenos males que vêm para o bem Sim. e é isso, tá bom? Então, de verdade, é só o começo para você literalmente, você está só começando nesse mundo, seja muito bem-vindo nesse mundo e cola na gente. A gente está só começando, tá? De Não, com verdade. certeza. Valeu. E Só também aproveitando daí que tu pegou e parabenizou e tal, também queria aproveitar a oportunidade também para parabenizar tanto tu pelo trabalho que tu faz com os alunos, pelo teu trabalho em si também, né? Acaba sendo uma grande referência, né, acredito, para todo mundo que vê teu conteúdo e tal. E também para toda a equipe, cara, a Diana, a Duda, o Nico, a galera toda ali que estava envolvida ali, dão um suporte muito massa assim para quem faz o curso e deixa tudo bem mais tranquilo, né? Facilita muito a vida daí. tal. Isso que é um GPS, né? A gente não só dá o rota. Tinha um tempo atrás que eu dava uma rota. Dá uma rota assim, te entrega a rota do tesouro na sua mão, aí você vai procurar. O GPS não, o GPS eu sei onde é que você tá, e se você parar de andar, nós vamos bater na sua porta. Eu falo, você parou de andar por quê? O que está acontecendo? Então Sim, isso é o GPS, né? Então que massa. Obrigado. É bom eles ouvirem também, porque eles dão duro pra caramba. Eles sabem da importância deles, eles sabem, mas é sempre bom reouvir, né? Eu acho que isso é sim. muito massa, tá? Obrigado de coração. Deixa eu falar uma parada que quando você estava falando agora eu me lembrei. Foi muito massa. Ontem eu estava trafando um casamento e aí eu entrei na cerimônia. Era uma igreja evangélica, né? Então, tipo, acho que ele chama luterana. Aí tinha duas pastoras. É muito legal, né? Duas pastoras, assim. Não é tão comum, pelo menos para mim não é tão comum. Geralmente, né? Duas pastoras e tal. Aí a Dina entrou na frente, assim, entrou, foi largar. Correria, né? Correria, casamento e tal. Ela entrou, foi largar os equipamentos no chão, assim, no cantinho ali pra arrumar as coisas e tal. Eu entrei logo atrás, né? Logo em sequência, assim. É, e aí a Diana tava sentada, ela assim, alguém fez bem alto, assim, né? E aí a Diana olhou e pensou que tinha acontecido alguma coisa, né? Aham. Daí a pastora falou, muito gente boa, inclusive, ela falou assim, nossa, eu sou fã desse cara. Falou pra outra pastora, né? E aí a Diana olhou, se assustou, achou que era a mente, né, setada, acho que acontece alguma coisa ruim, né? Daí ela deu uma risadinha, assim, aí nisso eu passei, cumprimentei elas, e é muito legal, né? Eu acho que, assim, são coisas que acontecem e que, falando de confiança, eu acho que, nesse momento, eu confio no meu trabalho. Eu, assim, cara, eu faço isso há muito tempo. Eu sei o que eu tô fazendo lá. Com toda humildade, com tudo. Eu sei o que eu tô fazendo lá. Eu não fico, não dá mais frio na barriga quando entra uma noiva, né? Eu sempre falo, o cara que te fala que você tem que ter, sentir um frio na barriga quando entra uma noiva lá na frente,
Desculpa, mas ele não sabe o que está fazendo. Assim, eu acho que um médico, na hora de abrir a cabeça de alguém para operar, não pode sentir frio na barriga. Ele tem que ser frio e calculista ali e fazer o trabalho dele bem feito. Se ele sabe o que ele está fazendo, não tem frio na barriga. Ele tem responsabilidade, ele sabe o que está fazendo. Então eu não sinto frio na barriga. Por quê? Porque eu sei o que eu estou fazendo lá. Assim, e eu não posso sentir frio na barriga se eu ficar nervoso. A chance de eu errar é muito maior se eu ficar nervoso do que se eu não ficar, né? Então, Sim. mas eu ouvi isso e falei assim, cara, nunca esqueça disso, né? Tipo assim, é a confiança do que a gente estava falando antes. Por mais que eu confie, por mais que tudo isso que eu acabei de falar, você escuta isso e você pensa, caralho, eu tenho que mandar bem aqui hoje, né? Tem que mandar bem, fazer o que tem que ser feito, sorrindo, alegre, sabe? Eu acho que quando a gente ouve isso é muito bom. E por que que eu tô te falando isso? Porque quando a gente começa a ter um trabalho interessante, a gente começa a ouvir isso. E quando a gente começa a ouvir isso, a confiança fica maior ainda. E aí a gente tem Sim. que saber só entender que confiança é uma coisa e soberba é outra. Né? Eu acho que Sim. confiança nunca é demais. Confiança Até porque é. até porque é aquela coisa, tu ouve esse tipo de feedback, provavelmente dos alunos, de quem tu faz os trabalhos, mas tu ouve isso por uma coisa que tu, ou por uma carreira, digamos assim, que tu já tá estabelecendo, vem estabelecendo aos pouquinhos, né, anos já, e daí, mas quando chega na hora ali de tu fazer, de tu abrir uma nova turma, de tu fazer um novo casamento, tu tem que provar para aquela pessoa que tu vai ser tão bom quanto o trabalho que ela depositou a confiança dela em ti, né? Tá, tá. Tô aqui, né? Eu confio no Sim. meu trabalho, mas eu tô aqui. Dormi 3 horas e meia, acordei e tô aqui fazendo essa live com você. Por quê? Porque não basta eu confiar em mim. Não basta ser bom, precisa parecer bom. Não basta confiar, tem que fazer as pessoas confiarem na gente. Então tudo que eu faço aqui, poderosos, né? Você e todo mundo que tá aqui e assiste essas paradas, começa a reparar que tudo que eu falo lá dentro do Poder da Autoria, eu tô fazendo aqui. Só não fico Uhum. explicando isso para as pessoas, não. Mas eu estou fazendo tudo aquilo que eu ensino. Sim. Porque eu faço o que falo e falo o que faço. Né? Então, assim, confiança nunca é demais e a gente tem que conquistar isso. Mas a É, gente tem que continuar botando essa pressão. inclusive se alguém tiver uma dúvida que tu realmente faz o que tu fala lá dentro, é só entrar no curso, né? É, exato. Muito bom. Só entrar no curso. Meu querido, obrigado. Tamo junto. E aquela velha frase para você, como se fosse uma bênção do Kunz aqui, né? É só o começo.